Beleza, voltando a falar sobre o Behavioral Economics Guide, no artigo que eu estava lendo. Então, nos últimos vídeos já falo sobre ele e agora vamos para a parte que a gente vai começar a entrar, acho que no experimento. Vamos ver. Então, aqui estamos com o Behavioral Economics Guide 2022 e eu estava lendo esse daqui, Using a Behavior Lens to Manage Risk, de Financial Industry. Beleza. Já tem aqui as marquinhas que eu deixei. Então, já fiz um vídeo sobre a introdução, também a conclusão, também já fiz um vídeo sobre os capítulos iniciais. E esse vídeo aqui vai ser sobre o tópico do Key Behaviors, que eles falam aqui de 1, 2, 3, 4, 5 comportamentos-chave. E também falam sobre 2 drivers que eles chamam, que é o informal e o formal. Vamos descobrir o que é isso. Aqui no início já te explica o que são esses Key Behaviors, ao menos para que eles importam, que é para grupos de pessoas que estão trabalhando juntas e dependem uma das outras para conseguir completar seus objetivos e alcançar os resultados. Então, são 5 comportamentos chaves para esse objetivo de você conseguir trabalhar em equipe e alcançar resultados. Vamos ver. E o primeiro comportamento-chave é tomar decisão, então tomando decisões, fazendo decisões, você escolhe aí como é que você quer chamar. E aí ele fala, só que assim, eu não estou gostando. Porque ele está falando, pô, beleza, sim, tomar decisão ela é importante para conseguir gerar comportamento, gerar processo, beleza. Aí dá exemplo, e o exemplo que dá é tipo, o nível que você aborda de tomar decisão de um grupo acaba comprometendo a avaliação de diferentes alternativas e examinar em detalhe, pô, beleza, realmente, não está errado, é isso mesmo. Só que não traz um exemplo real, não explica como fazer isso, então fica ainda muito amplo, está dando uma ideia muito geral, está muito generalista ainda. E aí finaliza aqui, uma forma ineficiente de você fazer um processo de tomar decisões de um grupo de trabalho pode resultar em perda e pode acabar fazendo com que haja um impedimento de performance na organização. Pô, beleza, perfeito. Isso acontece mesmo, mas você concorda comigo que você botar que tomar decisão é um comportamento-chave para uma organização, entender tomar decisão, e simplesmente jogar isso não é muito generalista e não te dá um conhecimento mais aplicável de beleza, entendi que tomar decisão é importante, como é que eu faço isso? Por eu ter abordado o fluxo de tomar decisão, em que você realmente vê tudo o que está sendo feito, você tem que desenhar mesmo, você usa quase como se fosse um design thinking da sua organização, para você ver tudo o processo da tomada de decisão da sua equipe, do gestor, de como que chegar lá, tudo que passou, e aí te traz faz sentido ser esse caminho, não está com muitos passos, ou então aqui não está ineficiente, por que está dessa forma, quem desenhou isso? Aí sim, mas eles não trazem um instrumental para você conseguir passar isso para quem está lendo já saber como que vai fazer. E eu acho que perde um propósito, acaba sendo um artigo que não é nem tão academicista, porque ele é mais executivo mesmo, só que ele também não te dá instrumental para ser executivo. E eu gosto muito do assunto tomar decisão porque é muito interessante você pensar mais concretamente o que é uma decisão, e é muito difícil. Quer para pensar para você o que é uma decisão? Pensa aí, você levantou da sua cama, você decide coçar o seu rosto, está com uma coceirinha aqui na testa, você usou a sua mão esquerda para isso. Foi uma decisão? Você decidiu fazer isso? Ou então foi só um movimento em que não houve uma decisão envolvida? Você levantar da cama do lado esquerdo e do lado direito. Você usar a sua mão direita e a mão esquerda para pegar a xícara de café. Essas coisas todas são decisões? Se são, quantas decisões você faz ao longo do dia? Mover o seu pé para andar é uma decisão? Ou então apenas decidir ir andar é a decisão? Aonde que é e não é? Não tem muito bem desenhado isso em quase lugar nenhum. Às vezes até porque não vale a pena ser feito isso. Mas eu realmente acho muito curioso que tenha todo um estudo voltado para tomar decisão e nunca se deu uma determinação do que é uma decisão. Eu já vi frases de quantas decisões são feitas ao longo do dia, sei lá quantas mil, mas isso aí é muito difícil ser estipulado, porque primeiro você tem que traçar o que é uma decisão e só isso já é um grande desafio. Você pode traçar que tudo que você faz é uma decisão. Os movimentos dos seus dedos, cada um deles individualmente é uma decisão. Ou você pode traçar que decisão ocorre apenas quando há opções em que você as visualiza, seja cognitivamente ou seja apenas mentalmente. E aí quando você percebe mais de uma alternativa e você decide por uma, aí sim é uma decisão. Então, isso tem que ser desenhado para você conseguir fazer um tipo de abordagem dessas aí que quer tomar decisão.
Num fluxo de decisão que você faz em economia comportamental, geralmente não é nenhuma dessas alternativas, acaba sendo os pontos que você consegue desenhar em que há uma diferenciação de abordagem, de trilha. Então as decisões que a gente coloca no papel são os momentos em que havia possibilidades diferentes para serem feitas pela pessoa e ela acaba indo para uma delas. Não necessariamente ela decidiu, ela viu todas as possibilidades e decidiu entre uma. A gente sabe que tinha várias possibilidades e ela decidiu entre uma. Entendeu? Tem uma diferença aí do ponto de vista do observador para o ponto de vista da pessoa que está atuando. E aí que você faz o fluxo de uma decisão. Aí o próximo comportamento-chave para trabalhos em grupo, eles chamam de ownership, que tem a ver com você ser dono da coisa, você se empoderar daquilo. E fala justamente isso. Se refere à vontade, à habilidade dos empregados conseguirem tomar aquilo para eles, serem donos do processo, serem donos do negócio, se sentirem responsáveis pelo trabalho. Aí fala que isso acaba promovendo cooperação e produtividade, quando as pessoas se sentem responsáveis por aquilo de uma maneira mais empoderadora. E o caminho oposto, em que as pessoas não se sentem isso, acaba trazendo má performance, atrasos. Essa questão de que a equipe de trabalho acabar se empoderando sobre a responsabilidade do que está sendo feito, ou então da importância, realmente é um grande motivador. Isso realmente funciona. E isso realmente não precisa ter um traço tão academicista para conseguir entender que nem a tomar decisão, que é legal você determinar o que é isso. E aí, considerando esse conhecimento de que a pessoa se sentir mais empoderada, responsabilizada sobre o trabalho, isso vai andar junto com autonomia, que as pessoas esquecem de mencionar isso, porque acaba que nem todo mundo gosta de dar autonomia para as equipes, mas isso que traz também, em grande parte, esse sentimento de que ela é responsável por aquilo. Se você está trabalhando, tem sempre um chefe atrás de você te mandando fazer o que você tem que fazer, ou então sempre modificando o trabalho, isso diminui o seu empoderamento, porque você está, tendo que fazer só a parte de mão de obra. A responsabilização é dele, ele que está mandando você fazer daquele jeitinho. Então isso vai ter também muito a ver com autonomia. Então você, ao invés de ter uma equipe em que você fica mandando as pessoas fazerem certinho, acaba trazendo mais sucesso ao trabalho de todo mundo se você muito mais dividir os objetivos que você quer alcançar ou que a instituição quer alcançar, e aí conversar com a equipe e ver o que realmente cada um acha que pode contribuir, pode fazer. E aí você cria um compromisso com essas pessoas daquilo. Então é muito importante deixar muito claro, ser o mais concreto possível que cada um deles está botando na mesa do que vai entregar. Claro que tem que fazer sentido, você não pode deixar 100% livre, a pessoa faz o que quiser, mas ela pode ser feito com base em acordos. E aí assim, as pessoas vão se sentir muito mais empoderadas, responsabilizadas pelo trabalho, no sentido de ser responsáveis mesmo. E isso tem chance de trazer muito mais sucesso e eficiência no trabalho de todo mundo como um grupo. O próximo comportamento-chave elencado foi comunicação, em que fala que ela é crucial para grupos de trabalho, para ter eficiência entre as pessoas do time e com o próprio time. E aí o artigo pergunta, as pessoas da equipe expressam seus pensamentos e sentimentos e falam quando é necessário? A troca de informação entre os colaboradores, entre a equipe, é clara e completa? Olha só que legal que o artigo colocou aqui. Ele botou perguntas para serem feitas para você ver se está cumprindo com o comportamento-chave. Por que não fez isso nos outros? Senti falta, ficou bom aqui. Eu entendi o que ele está querendo dizer com comunicação de uma maneira mais concreta dessa vez. Comunicação inadequada no processo, como os empregados, a equipe, ter relutância em falar sobre os problemas, ou então hesitação em compartilhar as ideias e sugestões, acaba sendo um problema na comunicação, óbvio. Finalizo aqui explicando que essa falta de comunicação, esse problema na comunicação, acaba tendo problemas, traz efeitos negativos na organização de várias maneiras. Beleza, a importância da comunicação numa equipe como um comportamento-chave para trazer sucesso em trabalhos de grupo. Isso sim é essencial. Eu já vi em termos usados de outra forma para trazer essa comunicação, que é chamado de segurança psicológica, em que as pessoas de uma equipe têm que ter a segurança de que elas podem falar o que pensam e trazer os sentimentos dela, inclusive os negativos, para a equipe, ou pelo menos para o líder da equipe, sem sentir que isso vai causar algum mal a elas, seja um mal de constrangimento, seja um mal mesmo de questões empregatícias. Eu já vi bastante
colegas de trabalho que tinham medo, tinham um problema que estava acontecendo com eles, envolvendo outros colegas de trabalho, e eles tinham medo de levar isso para a liderança porque eles não tinham segurança de que ia ser de que ia trazer resultados positivos, de que ia ser bem ouvido a questão deles, de que a pessoa do outro lado seria empática, entenderia o problema, iria achar uma solução que trouxesse um benefício para todo mundo. Não havia isso. Então arrastava-se o problema e tentava-se de outras formas, de maneiras não sucedidas, até que chegava a um ponto que ficava insustentável. Isso, inclusive, na experiência que eu tive, causou demissão. E essa, geralmente, é uma das partes mais difíceis de ser líder mesmo, porque é muito difícil você conseguir entender 100% o que está acontecendo quando você é líder, e você não está no mesmo nível das pessoas no dia a dia, não está presente o tempo todo. Então é muito difícil você conseguir organizar e trazer um benefício para todo mundo quando há uma situação de conflito dentro de uma equipe. Eu já estou levando para o sentido mais extremo mesmo de conflito dentro de equipe. E as formas operacionais de lidar com isso vão ter várias, vão ser mais específicas de cada tipo de gestão. Tem alguns que conseguem trazer uma cultura mesmo de você ser aberto a conversar e trazer as questões e conseguir dizer e a sua equipe conseguir dizer para você, ó, não tô confortável com tal coisa me fez me sentir mal, ou então não acho que funciona, ou até questões mais práticas de trabalho mesmo, pô, esse projeto é errado, esse passo que a gente fez é inútil, isso que a gente fez já foi feito. Então tem que ter, e essas coisas são positivas, porque às vezes trazem uma questão que, putz, é verdade, a gente gasta um maior tempo fazendo isso e é inútil. Então tem vezes que consegue criar esse clima, essa cultura aí organizacional, como gostam de falar, para as pessoas se sentirem abertas a falar sobre isso. Uma coisa que eu faço, eu gosto de desenhar, aí eu coloco lá no desenho um círculozinho e falo, isso aqui é a representação das situações que você vai fazer uma entrega, você vai dizer que está perfeita, e ela vai estar perfeita. E esse é o melhor dos mundos, é o que nós sempre vamos buscar. Aí eu desenho outra bolinha e falo, ó, essa aqui representa as entregas que você vai ter que fazer, que você não sabe como fazer, e você avisa, você percebe isso, tem confiança nisso e avisa pra gente, ó, não tô sabendo fazer. E isso vai acontecer, não é um problema, vamos explicar com prazer. Aí você aprende, depois você não precisa mais da explicação. Aí eu faço outra bolinha e digo, essa aqui é a situação em que você conseguiu fazer, mas você está inseguro. E você avisa pra gente quando entrega. Você diz, ó, fiz aqui, sei lá o que, como vocês pediram, a parte tal, eu não tô seguro, ou então eu fiz assim, mas não tenho certeza, pode verificar? Isso também não é um problema. Isso é uma situação que funciona. A gente vai pegar, vai ver, e aí a gente vai te fazer o feedback. Ó, realmente, aqui que você fez, tinha que fazer dessa maneira. Ou então não, que você fez estava certo. É isso mesmo. E aí gera aprendizado. E por fim, eu faço a última bolinha e eu digo, essa é a que não pode acontecer. Jamais. Sem desculpas. Não pode rolar isso. Que é muito similar à última que eu falei agora. Que é, você tem uma certa insegurança, só que você não avisa. Porque, putz, eu acho que foi. Eu acho que é isso mesmo. Ou então você fica constrangido. Acontece muito, pessoas estão iniciando a carreira, querem se provar, e aí não fala sobre a insegurança que ela tinha, que ela não tinha certeza, que nunca tinha feito isso antes. Então isso nunca pode acontecer. Isso daí eu já tiro a possibilidade. Você tem que sempre avisar quando você sentir que, olha, não tenho certeza, eu nunca fiz isso, eu fiz assim, o que você acha? Você tem que botar sempre o lembrete quando houver essa insegurança, e a gente vai diminuindo ela cada vez mais para o objetivo no futuro, ao longo prazo, é que sempre seja a opção, a bolinha primeira que eu desenhei, que é entregas perfeitas sem nenhum problema. É isso. Então o que eu fiz? Eu já demonstrei que não é um problema a pessoa demonstrar suas inseguranças, trouxe uma situação que há um problema, então há uma relativização, ela não vai ficar com o sentimento então de que tudo é permitido, ou então vai ter até uma insegurança sobre se realmente tudo é permitido, e aí a tendência é que ela acabe respeitando isso. E aí esperamos que fique tudo bem, a pessoa aprendendo, o trabalho se desenvolvendo, e no final seriam só entregas perfeitas. O quarto comportamento-chave é o comportamento de aprendizado. E aí explicam, no contexto em que as organizações financeiras especificamente mudam muito os seus processos, e realmente é uma metamorfose ambulante mesmo, acaba sendo um requerimento em que os colaboradores, que os empregados,
preservem e acabem melhorando o seu conhecimento. Fazendo isso de maneira que você compartilhe com o resto da equipe, principalmente se for um tipo de conhecimento, treinamento dado pela própria instituição. E nessa não tem muito o que dizer, realmente. Instituições elas acabam se beneficiando com funcionários que estão sempre se desenvolvendo intelectualmente, e isso traz um benefício ainda mais se houver um compartilhamento. Perfeito. O importante quando se trata dessa parte aí de você incentivar o conhecimento do grupo, da empresa, da equipe, acaba sendo desafiador no sentido de que normalmente estamos saturados de trabalho, e aí você conseguir arrumar tempo para conseguir estudar acaba sendo algo que se faz no seu tempo livre, e isso traz muito esforço, muito estresse, e nem todo mundo consegue. Sempre tem pessoas na equipe que tem filhos novos, que tem outras responsabilidades. Uma forma legal de fazer isso se a instituição tiver como bancar isso, dar realmente tempo para os funcionários terem um desenvolvimento pessoal. Então estipular horários para eles se dedicarem a estudos. Isso é possível, gente, não é algo impossível, já vi acontecendo, só que é difícil, porque às vezes precisa que eles estejam trabalhando 100% do tempo. Lembrando que estudo é uma forma de trabalho também muitas vezes. Mas fiz essa diferenciação para ficar mais fácil entender. E outra coisa que também funciona, que eu já vi acontecendo e era bem legal, uma vez por semana você pegar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora da rotina da equipe para ser uma troca, em que você faz um rodízio em que cada semana uma pessoa tem que ensinar algo para a equipe. E não é falar sobre um assunto, trazer um bando de conteúdo, não. Escolhe uma coisa para você ensinar para a equipe. Não precisa nem ser sobre o nosso trabalho em si. É alguma coisa. Pode ser algo que você estuda na faculdade, pode ser algo que você gosta de estudar por conta própria, falar sobre as estrelas, falar sobre comida, mas para ensinar alguma coisa, para ter sempre essa cultura de aprendizado e de troca. Porque você estipulando esse horário durante a semana, nada impede que isso acabe sendo organicamente difundido para que ao longo da semana as pessoas gostem de falar sobre esses assuntos, na hora do almoço pergunte para a outra sobre aquilo que ela falou na apresentação dela, e isso vai incentivando essa troca e aumenta essa troca de informação, acaba aumentando a possibilidade de informações serem úteis para a organização, para o desenvolvimento dos projetos. Vamos lá, agora o comportamento de liderança, que é o 5º comportamento-chave para os trabalhos de grupo e também é o driver mediador. Bem, os líderes eles acabam impulsionando os empregados, os colaboradores, os profissionais a performar a habilidade de maneira motivada, com competência, trazendo performance. E aqui tem os valores e motivações dos líderes acabam afetando a tomada de decisão, e eles comunicam essas preferências dando feedback, demonstrando as escolhas deles e usando também recompensas, isso para os colaboradores da equipe. E eles trazem esses traços aí de um líder para manter essa possibilidade de mudança, mesmo havendo risco, como sendo esse comportamento chave da liderança. Mas assim, achei outro trecho meio generalista, não me traz uma concretude do que seria um comportamento-chave de um líder exatamente, além dessa parte que fala que é criar condições para a mudança, mas concorda comigo que é uma forma muito generalista? Como assim? Mudança da onde para onde? Tem algum exemplo de como foi feito isso? Como que eu sei que eu tenho que ter alguma mudança? Ou que está havendo alguma mudança? Falta um pouco isso para desenvolvimento desse artigo. Aí continua se falando que impedir os padrões desses comportamentos chaves que foram dados agora acabam sendo um risco para a organização, tanto financeira quanto não financeira. Eu estou falando isso porque financeira é o foco desse artigo. Aí fala aqui, que para você efetivamente mudar os padrões de comportamento indesejados, você precisa entender por que as pessoas tomam esses tipos de comportamentos. Eles seguem se comportam dessa maneira específica. Então, sabe, entender o que motiva eles, what drives them. E aí eles diferenciam em 2 tipos. Os informal drivers, que são os motivadores informais, e os motivadores formais. Acho que eu entendi onde vai chegar isso. Aí tá aqui, os motivadores informais são aqueles intangíveis, que não estão escritos em nenhum lugar, nenhum papel, ou então falado na instituição. Aí tá aqui, dá exemplo, que são as relações sociais, as percepções do clima do trabalho, e os benefícios e valores que as pessoas se prendem na organização. Eu sou sempre meio contra associar esse
esse tipo de coisa com termos intangíveis que são tangíveis sim. Ele acabou de, inclusive, tangibilizar isso. Ele só precisa descrever um pouco mais. As relações sociais são motivadores informais, que são intangíveis. Mas por que são intangíveis? Se você for desenhar, o que é uma motivação que seja relação social? Ah, pessoas divertidas, bom humor. Aí você pode realmente tangibilizar isso, gente. Não é impossível, só é difícil e às vezes confortável. Se é uma dinâmica de competição, então cooperação. E aqui fala, apesar desses motivadores informais acabarem não sendo muito vistos, não sendo muito discutidos, porque a maioria deles tem essa natureza intangível, entender eles é crucial para que você consiga mudar o comportamento de maneira eficiente, diminuindo os riscos. E eu vou falar rapidinho, eu concordo que estava escrito de que esses comportamentos aí, esses motivadores informais são importantes para caramba, porque você trabalhar numa instituição em que você tem algum prazer indo para lá, uma motivação que não seja apenas no trabalho, é muito bom. É realmente você construir relações boas e duradouras no trabalho, se divertir, ter um sentimento de amizade, sair para beber com a galera, ter essas relações de trabalho, trazem muita motivação. Você se prende à instituição, é benefício para todo mundo. A minha discordância aqui, única, é essa intangibilidade que a galera adora colocar. A gente não é tão intangível assim, você entender essas relações e como elas podem beneficiar a instituição e os colaboradores e a equipe. A galera só não quer perder tempo com isso. Eu entendo por quê. A gente quer que o relacionamento da galera seja bom. A gente consegue categorizar o que pra gente é um bom relacionamento na nossa empresa. É o que? É piadas contadas? É risos no escritório? É pessoas marcando para tomar uma cerveja? É pessoas convidando outras pessoas para o casamento? A gente tem, gente. Dá pra contabilizar isso. Só é estranho, dá trabalho, é fora do comum. Mas o futuro é esse mesmo, a gente entender as relações sociais, esses valores que a gente chama de intangíveis ou então abstratos, que não são super tangíveis. Isso, na minha opinião, é a falta de pessoas das áreas biológicas em empresas, porque o trabalho deles é justamente tangibilizar isso. Ah, o que é paixão? É algo intangível, não é nada, é química no teu corpo. É ocitocina transbordando, é outras químicas lá, e isso daí faz você sentir dessa maneira, abobalhado pelaquela pessoa, porque é intangível, não é, tá lá no teu corpo, é reação, é material, é concreto. Pô, isso não pode ser feito no escritório? Você entender o que causa uma pessoa felicidade e ver se está tendo no escritório e você entender isso de uma maneira concreta? Claro que dá, pô. Quantidade de conversas. Se você está num ambiente de escritório em que a equipe conversa quando o chefe está longe da equipe, e aí quando ele se aproxima todo mundo fica quieto e olha para a tela e começa, não, eu sou um grande funcionário, estou aqui trabalhando. É óbvio que é uma situação social ruim na empresa e é tangível, é concreto. Você está vendo lá, você categorizou e você viu, você conseguiu provar que está acontecendo. Tangível. O dia que normalizar isso, as pessoas tangibilizar essas questões mais humanas de comportamento, que é uma coisa que a economia comportamental, em alguns eixos, tenta fazer bastante, vai ficar muito mais fácil esses convívios organizacionais. Bem, agora rapidinho aqui, os motivadores formais, deve ser aquilo que ele vai chamar de tangível, né? Está bem aqui, tangível, que é o que está, é a forma que está organizada no papel. É aquilo, a descrição do trabalho, do cargo da pessoa, as linhas de hierarquia, os processos, os incentivos concretos, que seriam, imagino que vai falar aqui, que são os monetários. Aí traz aqui os exemplos, que são os incentivos e recompensas do sistema. E aí as percepções dessas recompensas e dos incentivos tem que trazer o sentimento de justiça, não pode ser algo injusto, que aí vai cair a motivação dos funcionários. E essa parte aí, desse entendimento dos motivadores de uma equipe formais e informais, que eles chamaram de tangíveis e intangíveis, realmente é muito bom. E você tem uma instituição que preza apenas pelos motivadores de dinheiro, por exemplo. Qual o motivo dos funcionários estarem aqui nessa empresa e não em outra? É o salário. Só isso. Todo o resto é uma droga. As pessoas não são amigas, os chefes são ruins, o ambiente é aquele amedrontador. Então, isso é péssimo, porque qualquer outra empresa que vier e conseguir fornecer um salário maior, a pessoa vai embora. E ela vai rápido, ela tá procurando por isso já. Porque, gente, a gente passa muito tempo no trabalho. Faz sentido você não procurar apenas salário para o seu trabalho. Faz sentido você procurar um ambiente que você esteja interessado em fazer parte para outros fins, não só que o dinheiro que você vai ganhar. E você entender esses comportamentos tangíveis e intangíveis, formais e informais, não é para você descobrir isso. Isso que eu falei já é óbvio.
O que você vai descobrir, você estudando um pouco mais essas questões, é as formas que você pode entender isso no dia a dia. Tanto para ver se no teu trabalho, em que nível que tá essas relações, se a galera tá lá só pelo dinheiro, só por questões concretas, ou se tá lá também por causa do convívio. E como que você pode fazer para conseguir aumentar os dois? Não dá para ficar só aumentando o salário de todo mundo. Claro que dá, faça isso inclusive, isso é ótimo, maravilhoso. Mas também tem como você melhorar outras coisas, trazer abordagens. Eu já vi lugares que botam algumas regras para deixar as pessoas num ambiente mais confortável. Fazer campanhas de saúde, fazer campanhas que as pessoas façam exercício juntas. E realmente ir, contratar personal. E aí, gente, quem quiser, vai ter sexta-feira, às 8 da noite, lá na praça, sei lá o que, o nosso funcional da empresa. Aí, pô, não é obrigado aí, não precisa gastar sexta-feira com isso, mas quem quiser vai ser divertido, vamos tomar cerveja depois do funcional. Aí essas questões acabam realmente ajudando a construir um ambiente em que as pessoas não estejam lá só pelo salário. Mas lembrando que não é só fazer isso fora da empresa. É para criar essas relações dentro do escritório também. De ser um ambiente divertido, ser um ambiente, não precisa ser uma grande brincadeira, né? É trabalho. Mas ser um ambiente que as pessoas consigam rir, consigam se expressar. Se você juntar tudo aquilo que eu falei no vídeo, acaba ficando um lugar bem legal de se trabalhar. E as pessoas vão acabar ficando lá não só pelo salário, não só pelos benefícios, também pelo convívio, também por estarem sentindo que estão fazendo parte de algo legal, bacana. E aqui eu termino o vídeo sobre esse tópico específico. Faltam só mais 2 e eu acabo esse artigo, que assim, ele está muito regular, eu não gosto de criticar tanto, mas não está trazendo tantas coisas legais para estar no Behavioral Economics Guide, mas ao menos está trazendo tópicos interessantes para discussão, aí eu gosto. É isso, tchau!